Olá, bom dia! Eu sou a Marina Raimann. E eu sou o Carlos Moresco. E na coluna DC Mais Dinheiro desta semana, traremos os principais assuntos discutidos nesses últimos dias, como o PIB, a inflação, a alta na gasolina e no diesel. Começando com a informação do nosso PIB. O PIB do Brasil, que é o Produto Interno Bruto, caiu 4,1% em 2020, segundo a divulgação da última quarta-feira, dia 3 de março, do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o nosso IBGE. O PIB ele é a soma de todos os bens e serviços produzidos no país e ele serve para medir a evolução da nossa economia. Em linha com as expectativas, a atividade econômica do ano anterior registrou a maior contração desde o início da série histórica, lá em 1996. Apesar do resultado do quarto trimestre do ano anterior ter sido positivo, que apresentou alta de 3,2% acima da expectativa, que era de crescimento de 2,8% pelo mercado. O PIB per capita também teve queda recorde, né? No caso foi de 4,8%. Né? Com esse número, a economia encerrou o ano com o mesmo patamar lá do início de 2019. Né? Em valores correntes, o PIB brasileiro chegou a 7,4 trilhões de reais. Né? Já o PIB per capita, o PIB por habitante, né, em 2020 foi de R$ 35.172, né, com a maior queda já registrada em 25 anos. Né? Os principais destaques do PIB de 2020, nós trouxemos aqui para vocês, foram, né, a questão de serviços, né, o consumo das famílias, também, né, consumo do governo, construção civil e importação. Né? Um destaque aí para a área de serviços, né, o setor de serviços que foi muito afetado pela questão da pandemia, pelas restrições, né, de funcionamento, e isso dentro do setor de serviços, o subgrupo, né, que são outras atividades de serviços que inclui academia, hotéis, restaurantes, foram os mais afetados, né, que registrou aí um maior tombo no PIB aí dentro desse subgrupo, a queda de menos 12% do PIB. Né? Esse setor vinha crescendo aí desde 2010, vinha crescendo anualmente e aí teve esse grande impacto por causa dessas medidas restritivas de lockdowns e por conta aí da pandemia do coronavírus. Aproveitando o assunto de serviços, nós vamos falar um pouco sobre a inflação no ano anterior e aqui vale salientar um ponto importante, que é a diferença entre os índices do IPCA e do IGPM. Ambos índices eles servem para medir a inflação, mas eles são compostos por uma cesta de produtos diferentes. Então, o IPCA, que é o nosso índice oficial de inflação do país, ele tem por objetivo medir a inflação de um conjunto de produtos e serviços comercializados no varejo que se referem ao consumo pessoal das famílias. Enquanto que o IGPM ele é calculado pela Fundação Getúlio Vargas e ele utiliza-se de outros índices para fazer a sua composição. Então, no IGPM, nós temos o IPC, que mede o custo de vida das famílias, o IPA, que mede os preços do agronegócio, também de commodities, né, como milho, soja, minério de ferro, indústria, e também temos o INCC, que é a variação do custo da construção civil. E aí que a gente vê mais os preços de atacado e principalmente do setor imobiliário, né? Os contratos de aluguéis geralmente são reajustados pelo IGPM. Então a gente teve uma diferença expressiva no ano anterior entre o aumento do IPCA e do IGPM, com o IPCA tendo uma alta de 4,52%, enquanto o IGPM subiu 23,14% no ano de 2020. Aqui a gente tem então o peso de cada grupo, né, na composição do IPCA. Então a gente pode ver aqui que nós temos alimentação, habitação, despesas pessoais, educação, comunicação, e muitos desses produtos, né, dessa composição se baseia em serviços. E a gente teve uma alta, os valores de serviços não tiveram uma inflação, uma alta de preços tão acentuada quanto os produtos que nós temos, principalmente relacionados às commodities. E a expectativa para a inflação, então, desse ano, de 2021, é que a gente continue com uma inflação elevada, na casa de 3,88%,
e essa foi a 7ª alta semanal da projeção da inflação para esse ano, e a meta a ser perseguida pelo Banco Central é de 3,75%, tá? Com um intervalo de tolerância aí de 1,5 pontos percentuais para cima ou para baixo. E com todos esses acontecimentos que a gente vem percebendo na economia do país, né, os economistas têm alertado para uma diminuição da recuperação da economia, né, para uma perda do ritmo da atividade econômica no país. Isso se deve tanto pelo fim dos programas do auxílio emergencial sem um substituto já definido, bem planejado, programado já para substituir o antigo auxílio emergencial, a questão do desemprego elevado, a questão da inflação elevada, né? Então, todos esses acontecimentos que vem tendo no país alertam para esse cenário, né? Além, claro, do risco fiscal do país, que é um assunto que vem sendo bastante discutido por esses dias, né? Também os analistas, eles comentam muito sobre a retomada econômica do país quando finalmente se encontrar, né, se controlar a pandemia no Brasil, que é a vacinação em massa, né, e de fato a economia voltar a girar, né, sem tantas medidas restritivas. Outro assunto muito comentado aí nas últimas semanas é o reajuste nos preços tanto da gasolina quanto do diesel. A Petrobras anunciou na última segunda-feira, dia 1º de março, um novo reajuste nas refinarias de 4,8% no preço da gasolina e de 5% no diesel. Esse reajuste passou a valer na última terça-feira. No ano, a gasolina já aumentou 42%, enquanto que o diesel subiu 34% nas refinarias. Isso significa um avanço de 8,8% da gasolina nos postos de combustíveis. E se essa alta anunciada na última segunda-feira for repassada integralmente ao consumidor, essa alta vai representar aí, uma elevação de 14% no preço da gasolina nas bombas, né, que é onde a gente afeta diretamente os consumidores. Desde 2016, a Petrobras adota essa política pela qual ela repassa integralmente a variação da cotação do petróleo que é negociado nas bolsas internacionais, tanto para o preço de gasolina e do diesel, né, que vende no Brasil. Então, com isso, como a cotação é em dólar, o preço acompanha essas variações do câmbio também, tá? Então, no ano, o dólar já subiu aí mais de 8%, enquanto o barril do petróleo registra alta de 27,65%, né? Isso em dólares. E também, falando de resultado, né, a Petrobras foi assunto nesses últimos dias no Brasil e no mundo, né? A Petrobras ela teve o maior lucro trimestral da história das empresas de capital aberto no Brasil. Tá? O lucro líquido foi de 59,9 bilhões de reais, tá? Um aumento de mais de 634%, tá? Em relação ao mesmo período no ano de 2019, né? Que havia lucrado 8,15 bilhões de reais. Pessoal, por hoje é isso. Nós trouxemos aqui as principais notícias então que afetaram o mercado financeiro e também afetam as nossas vidas aí, que aconteceram nos últimos dias, e nós ficamos abertos aí a responderem as suas dúvidas, né? Então, se tiverem qualquer dúvida, nos enviem aqui através dos portais do Diário dos Campos. Obrigado, uma ótima semana a todos. Uma ótima semana a todos. Até mais. Até mais.